Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Quem me conhece sabe que eu defeco e caminho para a seleção brasileira, que a minha seleção é verde, branco e grená. É para essa seleção, a seleção do Fluminense, que eu torço, que eu amo, que eu choro, que eu sorrio, que eu comemoro, que eu desespero, né? E não pelo time de verde e amarelo. Mas esse vídeo de hoje é para falar sobre seleção brasileira, mas não com avaliação do jogo de ontem, sim detonando uma coisa que ninguém fala nos programas esportivos, né? Uma das culpas pelos fracassos sucessivos da seleção brasileira em Copas do Mundo. Não só da seleção brasileira, mas também da seleção argentina. Porém, a seleção argentina se classificou para as semifinais da Copa do Mundo do país fora da lei do Catar. Mas antes eu gostaria de pedir a você que deixe seu like, que se inscreva no canal, aperta gostoso o badalo do Alê para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com alguém e comenta aqui embaixo qual a Copa é inesquecível para você. A minha é de 1982, o melhor time que eu vi em campo e que não foi campeão porque foi eliminado pela Itália no chamado desastre de Sarriá, que imputou um monte de mentira para o futebol brasileiro, a morte do futebol arte, perdendo para o futebol força, quando na verdade era um futebol realmente muito artístico, muito bonito, tanto que eu digo que é o melhor time que eu vi jogar, contra uma seleção que também jogava muito bem, mas que tinha um padrão tático muito definido, né? Coisa que o Brasil não tinha. O Brasil era o self-service, cada um fazia aquilo que sabia fazer. E como todos sabiam fazer muito, tirando o Serginho Chulapa, a seleção fez muito e foi muito bem até aquele jogo que pegou uma seleção muito melhor organizada que a seleção brasileira. Dito isto, vamos falar da eliminação do Brasil em 2022. Né? Depois de dominar o segundo tempo, dominar toda a prorrogação, fazer 1-0 na prorrogação, faltando 4 minutos, na verdade, para terminar o jogo, a gente tem um volante, né, na ponta direita, perdendo a bola, e essa bola circula, vai para o meio, vai para a esquerda, vai para o meio e vai para o gol do Brasil no finalzinho do jogo. Um erro tático, um erro de organização, de estratégia naquele momento do jogo, mas que isso não é fundamentalmente a culpa da eliminação. A culpa da eliminação do Brasil, da seleção brasileira da Copa do Mundo de 2022, é de muita gente. É do Tite, sim, é dos jogadores, é obviamente da CBF, e por conta da CBF, assim como a AFA, né, a Associação de Futebol Argentino, tem uma culpada, né, através da CBF, que é a estrutura do futebol brasileiro, assim como a estrutura e organização do futebol argentino. Basta ver que o campeonato argentino tem 30 clubes, é um absurdo, né? São 10 clubes a mais do que o campeonato brasileiro. Né? E a outra semelhança é que a AFA e CBF ganham milhões de dólares, né, com as suas seleções, normalmente jogando fora dos seus países, longe de suas torcidas, e tirando um pouco da interação, né, da seleção com o torcedor local. Mas a Argentina se classificou para a semifinal da Copa do Mundo e o Brasil não. E por isso fica meio que exclusivo para a CBF esse vídeo, né? Uma vez que a CBF, como eu disse, é milionária, recebe milhões com amistosos da seleção brasileira, mundo afora, menos no Brasil, onde poderia criar novos torcedores para a seleção brasileira. Né? Vejo muita gente muito jovem que está defecando e caminhando mais do que eu ainda para a seleção brasileira. E não acontece, continua priorizando os jogos lá fora. É fato, né, que você trazer clubes europeus em data FIFA é praticamente impossível hoje, por conta da Nations League, que é uma grande sacada do futebol europeu, para manter as seleções em atividade nas datas FIFA, mas ao mesmo tempo competindo, né, o que é fundamental quando você chega na Copa do Mundo. Mas a CBF ela também é culpada por manter o modelo nefasto do futebol brasileiro com a manutenção dos malditos campeonatos estaduais. Se lá na década de 70 e 80 eles eram os principais campeonatos, mais importantes até que o Campeonato Brasileiro para muita gente, por outro lado, hoje eles não têm importância nenhuma, muito pelo contrário. Os campeonatos estaduais prejudicam os grandes e levam à falência os pequenos. Uma vez que os pequenos têm um calendário de final de janeiro a final de abril, são 3 meses. E depois é desemprego de jogadores, de comissões técnicas, de funcionários, porque os clubes não têm mais calendário para jogar.
né? E essa estrutura maldita, ela é mantida porque a CBF precisa manter o status quo e para isso precisa das federações estaduais, que só lucram, né, com o futebol, com os estaduais e só levam prejuízos para os clubes. Basta ver o Rio de Janeiro, onde a Ferge pega 10% da renda bruta de todos os jogos. Ou seja, os times pagam salários, os times pagam os custos dos jogos, né, de estádio, de locação de uma série de coisas, de pessoal para trabalhar em bilheteria, segurança, pagam inclusive trio de arbitragem e a Ferge pega 10% da renda limpinha. Ou seja, uma renda de 1 milhão, a Ferge que não fez rigorosamente nada naquele jogo, pega 100 mil reais. E aí o prejuízo fica para quem? Para os clubes, mas para os clubes que são covardes, são vagabundos, que não rompem com esse modelo. O que o Brasil precisa é de uma liga forte. Uma liga forte não vai se construir com diretorias peçonhentas, como algumas que tem alguns clubes do Brasil. Né? E por isso a gente não tem acordo. Tem lá a Libra e tem o futebol forte, né? Se estapeando, né, por interesse, cada um brigando pelo seu próprio interesse, sem se preocupar, né, no fortalecimento do futebol brasileiro, que vai fortalecer o próprio clube que essas diretorias, peçonhentas ou não, dirigem. Mas não pensam no futebol brasileiro, não pensam na melhoria do futebol brasileiro, e a CBF também está defecando e caminhando para os clubes, porque o que interessa a ela é ganhar dinheiro com a seleção brasileira. A CBF está pouco se lixando se a seleção brasileira não ganhou a Copa do Mundo. O brasileiro que saiu de verde e amarelo, né, que não estava na frente dos quartéis, aqueles malditos que estão lá até hoje, sem trabalhar mais de 30 dias, esse brasileiro se desesperou ao final do jogo. Esse brasileiro se desespera a cada final do jogo de eliminação desde 2002. Né, na verdade, desde 2006, porque em 2 ganhou. Né? Agora a CBF não está nem aí. E é preciso romper. Os estaduais precisam virar primeira fase da Série D, né? Com 16 clubes, né? Ida e volta, que vão garantir 30 datas para que esses clubes não quebrem, para que esses clubes não fiquem de janeiro a abril e depois não tenham mais calendário. Né? Eles precisam ter um calendário definido. E aí você classifica, né, de cada estado brasileiro o campeão, né, do estadual, sem os times da Série A, B e C, né, e mais os 5 vice-campeões dos estados que têm melhor ranking na CBF. Pronto, 32 clubes, e aí você pode partir para um mata-mata até definir o campeão, o vice e os 4 classificados para a Série C. Esse, para mim, é o modelo que é ideal. E aí você pode, no período de preparação, que eu defendo que o Campeonato Brasileiro comece em agosto e termine em maio, para que não haja a principal janela do futebol europeu, que é no meio do ano, no meio do Campeonato Brasileiro, né, que você tenha ali um período de férias e de pré-temporada onde você possa disputar, pegar ali os clubes do estado que estavam na Série A, B e C e fazer um mata-mata, fazer um torneio início, fazer qualquer porcaria, né, para que as federações fiquem satisfeitas com um dinheirinho no bolso, né, e dane-se quem vai ser o campeão, e tirem o campeão, com um campeão do campeonato estadual, que é a Série D. E aí você faz ali um mata-mata bacana, onde os grandes participem, numa forma de torneio de inverno, né, na Europa são torneios de verão, preparatórios para o Campeonato Brasileiro. Dessa maneira o futebol fica organizado, os clubes se fortalecem, o Campeonato Brasileiro se fortalece, entra mais dinheiro para esses clubes, porque os estaduais são, além de tudo, deficitários. O Fluminense foi campeão carioca em 2022, não recebeu nenhum centavo, mas a Ferge ficou um pouco mais rica, tungando 10% da renda dos grandes clássicos. Então, dessa maneira, a gente vai ter clubes formando mais atletas, clubes conseguindo segurar mais os seus jovens, porque tem que vender. Antes de fazer 18 anos, vários jogadores são vendidos. E não são só os endividados. O Palmeiras acabou de vender o Endrick, com menos de 18 anos. O Palmeiras, que é uma das 2, 3 grandes forças econômicas do futebol brasileiro. O Flamengo, tempos atrás, vendeu o Vinícius Júnior e o Paquetá. Vendeu bem. O Palmeiras vendeu bem o Endrick, vendeu bem. Mas se fosse um futebol mais fortalecido, essas joias poderiam estar aqui. Os pequenos seriam fortalecidos com 30 datas, possibilidade de subir direto para a Série C, né? E teríamos pequenos clubes voltando a formar jogadores como o América um dia formou o Moreno, né? Como o São Cristóvão formou o Ronaldo Fenômeno, como o Bom Sucesso, salvo engano, formou o Leônidas da Silva, como o Americano, Goitacás, Campo Grande, Madureira, formaram
grandes jogadores para o futebol brasileiro. E isso eu estou falando só do Rio de Janeiro. Imagina, né, esse Brasilzão, né, os clubes, o quanto formavam e o quanto formam hoje. Então a estrutura do futebol brasileiro é muito culpada, através da dona CBF, pelas eliminações seguidas desde 2006, perdão. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. E o brasileiro que veste o verde e amarelo, que ama a seleção brasileira, né, que torce, que vibra, que vive a seleção brasileira, mais uma vez sai frustrado, mas a CBF sai com os bolsos cheios de dólares. Vamos acabar com os estaduais pelo fim dos estaduais. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.